Vamos para a nossa receita. Para a massa fresca, nós vamos fazer tudo. Tudo. Ah, com exceção do caldo. Mas o caldo tem lá no meu canal e as pessoas podem aprender. Faz. A gente faz, é super simples fazer o caldo. 2 ovos inteiros, gema, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de café de sal e 1 fio de azeite extra virgem. Exatamente, aí a gente começa pelos secos, dá uma misturadinha neles. Começamos com a farinha e com o sal. Em seguida, já podemos acrescentar os ovos. Geralmente, o tradicional é fazer na bancada. Tá? Você faz o vulcãozinho, coloca os ovos, tudo e começa a bater. Pra gente não fazer muita meleca, Pra não fazer muita meleca, a gente vai começar usando o bowl, tá? Usando uma tigela. E aí você pode utilizar um garfo ou até mesmo uma colher para você não precisa começar usando as mãos, né, nesse início do processo. Você pode misturar com uma colher ou com um garfo, tá? Geralmente, eu gosto muito de fazer minhas massas frescas com farinha também de semolina. Vamos, que os nutricionistas não me matem. Mas eu costumo... que a gente tem uma hoje, hein? Então. Mas a ideia é que a semolina, ela é, vamos dizer, o fubá, ela é o filé mignon do trigo. Ela puxa mais água, então dependendo de como que vai ficar a sua massa, você vai ter que entrar com um pouco de água, não, mas essa receita aqui só vai farinha de trigo e o ovo. Quando existem várias receitas, né, italianas para você fazer sua massa fresca. Por exemplo, essa farinha aqui tá faltando, entramos com muita umidade, né? Mas a ideia é que a gente consiga equilibrar a umidade da farinha. Isso vai depender muito de farinha para farinha, tá? Que ela chegue exatamente neste ponto aqui, ó. Então, ela fica uma belezinha. E a gente vai mexer, a gente mexeu ali no bowl, aí depois eu tiro do bowl e mão na massa. Mão na massa. Quando ela chegar nessa consistência, você vai envolvê-la num plástico filme. Você tem que apertar, ela tem que começar a voltar. Essa que é a ideia, ó. Legal. A ideia é você apertar e ela começar a voltar. Isso. Boa. Aí existem... Preciso de uma faquinha. Aí existem diversas formas também de você abrir. Você pode usar o cilindro, o famoso cilindro, ou você vai no famoso rolo, que é o tradicional. Se você não tiver um rolo em casa, você pode usar uma garrafa, contanto que ela esteja limpa. Limpinha. Né? Uma garrafa, tudo. E aí, a minha recomendação é que você não abra a massa inteira de uma vez. Tá. Porque vai dar bastante trabalho se você for abrir inteira. Então, pega um pedacinho dela primeiro, começa a sentir, deixa ela coberta, né? Começa a sentir como que ela tá. Você vai usar um rolo, no caso, aqui no nosso caso, né? Vou colocar um pouquinho mais para cá. E aí a gente vai abrir. Qual que é a espessura correta que a gente tem que abrir essa massa? Até o momento que a gente conseguir ver a nossa mão contra a luz. A gente vai mostrar aqui para vocês. Esse é o ideal, né? Acho que o mais interessante é que quando a massa fresca mais fina, mais gostosa ela vai ficar. Porque imagina que na hora que ela for cozinhar, vai cozinhar o ovo, vai cozinhar a farinha, ela dá uma crescida, tudo, né? E aí às vezes fica maçudo, né? E aí fica maçudo. Então o ideal é sempre ter, né, a paciência, né, de ir abrindo devagar, não precisa ter pressa, você vai estar em casa. Dá um pouquinho de trabalho de enrolar um por um? Dá, mas é satisfatório no final. Só de você falar, fui eu que fiz e fiz tudo. É exatamente aquilo que você falou, tipo, receber os amigos em casa, fazer para a família. É uma delícia, né? E aí, você vai abrindo a massa, tá vendo? Ó, eu peguei só um pedacinho da massa e ele rende. Rende. Essa receita, ela dá para 3 pessoas que comem normal. Que comem bem. Comem bem, chefe. Que comem bem, então vai dar para 2 pessoas. Não, comem bem 3 já dá, será? Ah, acho que dá, sim. Eu acho que dá. Sim. E aí o ideal é que você consiga, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, que você consiga ver a sua mão entre a massa. Ai, legal. Essa é a espessura ideal. Se você tem um cilindro em casa, o cilindro de abrir massa... faz de novo ali pro Paulinho, que agora deu certinho quando o Paulinho pegou. Aí, ó. Deu pra ver a sombra da... Ah lá, ó, gente. Tá vendo a minha mão? Essa é a espessura ideal. Perfeito. Se você tiver o cilindro em casa de abrir massa, geralmente, acho que é um padrão, é até a espessura 7. Até a espessura 7. Dá certo.
Acho que a gente pode até continuar com essa daqui, viu? Embora a gente já tenha uma aberta aqui, mas a gente pode continuar com essa que vai dar tudo certo. E aí, a gente tem que partir agora um pouquinho pro recheio, é isso? Pro recheio? Então Vamos eu vou partir falando pro para as recheio? pessoas o que a gente precisa enquanto a Lilinha vai montando aqui. Isso. Para o recheio, 250 gramas de filé de sobrecoxa de frango. Pode ser filé de frango também. 2 colheres de sobremesa de requeijão cremoso. Um pacote de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Um dente de alho picado. Meia cebola picada. Uma folha de louro. Um talo de salsão picado a gosto. 1/4 de xícara de chá de vinho branco seco. Pimenta do reino a gosto. Mostarda Dijon a gosto. Salsinha a gosto, alecrim a gosto, tomilho a gosto e farinha de rosca, se precisar, para equilibrar a umidade do recheio. Ah, explica isso pra gente, chefe. Exatamente. Quando a gente começa a fazer o recheio, tem gente que é bem generoso, coloca mais requeijão, porque adora requeijão, fica né? bom. Fica bom, né? Então, é interessante você sempre equilibrar a umidade dele com uma farinha de rosca. Né? Tem gente que equilibra com ovo, tem gente que equilibra colocando mais queijo parmesão, mas aí eu acho que vai ficando muito forte. Né? E uma outra dica bem interessante, muitas pessoas costumam utilizar o peito de frango para fazer muitas coisas, né? Coxinha, até mesmo capelê. Eu gosto muito da sobrecoxa. Ela é mais saborosa, né? Ela é mais saborosa, então vale super a pena pra gente trazer mais sabor, né? Aí o que acontece? Como a sobrecoxa ela é mais gordurosa do que um peito de frango, então por isso que a gente equilibra com a farinha de rosca, para você não ter que entrar com mais ingredientes. Gostei. Bom, esse frango aqui nós estamos entrando só com sal e pimenta. Ele já tá tão cheiroso. Eu ia falar assim, que tem nele, que já tá tão cheiroso. Com sal e pimenta. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fritar ele. Certo. Tá? Então não tem nenhuma novidade, deixa ele ali fritando, dá uma caramelizada. Lembrando que ele tá bem cortadinho, né, chefe? Ah, é legal também, tá bem pequenininho. É, né? Porque Pra é não mais ficar rápido. grandão. Exatamente. É mais rápido, você vai conseguir guardar todo o suco do frango dentro dessa sobrecoxa e vai ficar mais saboroso na hora que a gente for processar. Boa. Tá? Aí, enquanto ele vai fazendo de um lado, a gente já vai trocar por essa daqui, que já está adiantado. E aí, qual que é o truque agora? Vamos entrar com o restante dos nossos temperos. Então, a gente já pode entrar com a mostarda. Mostarda. Opa, perdão, não é a mostarda agora, me perdoa. Não Não é mas agora. a gente vai colocar ela, viu, gente? Primeiro é a cebola, perdão. Primeiro a cebola. Obrigado. Dá uma mexidinha nela, deixa caramelizar bem. Lembrando que a carninha tá só com pimenta, né? E sal. A carninha só tá com pimenta e com sal. Tá. E aí a gente entra com a cebola. Já podemos entrar com tomilho. Já podemos entrar também com o alecrim. Não tem problema deles estarem inteiros, tá? Porque a gente vai processar tudo isso. Não tem nenhum problema. A única coisa que a gente vai reservar é a salsinha. Tá. Podemos entrar com louro. Podemos também entrar com um pouquinho de salsão. Eu gosto muito do salsão, sempre para temperar. Acho que depois que eu descobri o salsão na minha vida... Tudo tem salsão. Tudo tem salsão. Tudo tem salsão. Então ela vai caramelizar bem, então não tem muito segredo aqui. E o que a gente vai entrar por fim? A gente vai entrar... Opa, tá faltando mais uma coisinha ainda. O nosso alho. Ai, legal. O nosso alho. E aí a gente vai mexendo pra E vai caramelizar. mexendo. E vai caramelizar tudo. Quando tudo estiver bem marronzinho, bem caramelizado, a gente vai entrar com o nosso vinho. Nossa, tá tão cheiroso. Esse ele é fundamental, ele é muito gostoso. E aí, E aí? vai deixar ele cozinhando, vai fritar, vai esperar evaporar o álcool. Pra depois ir pra lá. Aí a gente vai pescar o louro. E tudo isso daqui a gente vai colocar dentro do mixer com a mostarda, com o requeijão e com todos os restantes dos ingredientes. Já evaporou o nosso vinho. Tá. Já coloquei todos os ingredientes, a salsinha, o queijo ralado, o requeijão, tudo dentro do processador. Quem não tem? Pode ser no liquidificador? Quem não tem, pode ser um liquidificador. Pode? Vai dar um pouquinho mais de trabalho para tirar depois, né? Que geralmente acontece. Gruda. Gruda, né? Mas não tem Mas problema. dá. Aí dá uma mixada. Super rápido. Isso, hein? Uma mixada super rápida. Vocês estão descendo na minha casa. Eu já ia no liquidificador, chefe. E aí,
foi exatamente o que eu acabei comentando da generosidade do requeijão. Olha a diferença desse recheio para este recheio. Porque a gente é generoso. Ele está mais cremoso. Então, nesse caso, nós precisaríamos colocar um pouquinho de farinha de rosca. Legal. Por quê? Qual que é o ponto ideal do recheio? É a gente conseguir pegá-lo, ele está firme e você consegue fazer uma bolinha na mão. E esse é o recheio que vai no nosso capelê? Esse é o recheio que vai no capelê. Então, se acontecer igual aconteceu aqui agora, a gente só colocar um pouquinho de farinha de rosca e seguir em frente. E aí, agora a parte mais gostosa. Agora, o que a gente faz? Vamos precisar de um aro, de um copo. Para o pessoal em casa ter uma referência, aqui nós temos 6 centímetros. 6 centímetros. E é grande para um capelê. Aí você vai cortar a sua massa. Dá para pegar a beiradinha do copo mesmo, né? Dá para pegar a beiradinha do copo, dá para utilizar várias alternativas em casa. Não tem nada que impeça vocês de fazer, tá? E aí você vai separar a sua massa, vai colocar a bolinha. aquela clara que a gente não utilizou quando pegamos uma gema, você pode utilizar. Tem muita gente que fecha com água, mas se a gente tem a clara, Se a gente tem a clara, a gente fecha com a você clara. vai passar a clara. Aí você vai pegar, vai fazer um pastelzinho, vai juntar um com o outro. Você vai dar um tapinha atrás dele aqui. E aí você vai juntar para fazer o chapéu. Olha, é assim! Não é? Vamos fazer mais um? Vamos. Vamos lá. Você pega o seu disco, colocou... Pode ser generoso no recheio, tá? Eu não gosto de capelê que não tenha generosidade. Tem que ter. Então, aí você vai ter que medir, né? Em função do tamanho do seu copo ou do seu aro que você tiver em casa. Mais uma vez, faz o pastelzinho. Aquele famoso risoles. Fez o risoles, bate aqui atrás e junta um com o outro. Fica muito lindo. Não é a uma massa graça? é uma arte mesmo, né? Eu acho uma massa a massa tão aconchegante assim, Massa, não é? E é uma delícia fazer, embora se você vai fazer para a família toda, né? Realmente é um volume necessário, mas é uma terapia. Convida os filhos, a família, os netos. Vai todo mundo colocar a mão na massa, um abre, o outro faz a bolinha, o outro recheia. Lembrando que a gente pode colocar outros recheios também, né, chefe? Sim, podemos colocar carne, podemos utilizar cogumelos, podemos utilizar frango, tem um monte de opção. E aí, o caldo de frango é o básico, você vai entrar com frango, cebola, cenoura, salsão, alho. Você vai montar o seu caldo, tem lá no meu canal o caldo de frango, então se vocês quiserem detalhes, vai ter lá no canal. E aí você coa depois o seu caldo e está pronto para servir. Na hora que a água entrar em ebulição, ela tem que estar com sal. Colocou o capelê, subiu, está pronto. Ah, então assim, a gente já coloca o capelê com a água já no forno, já no fogão. Já no fogo, fervendo. Já ferveu. É igualzinho como se fosse cozinhar qualquer outro macarrão, água e sal. Ferveu, subiu, água, sal, subiu. Você já pode tirar, por quê? Como ele é servido em um caldo quente, ele vai continuar cozinhando dentro desse caldo. E uma massa gostosa, uma massa... Para quem gosta, né? Tem que estar sempre al dente, né? Aquela massa molenga não é muito legal, né? E aí, como é que você faz o empratamento? Você vai pegar o seu caldo, você vai colocar no prato, numa cumbuquinha. Nossa, tô achando muito chique. Vai pegar os seus capelês, é direto da água para a sua vasilhinha ali, o seu prato. Ou, no caso, se é uma porção em família, já coloca numa sopeira bem grande. E aí, finaliza que lindo. com um pouquinho de salsinha, que ele pede um verdinho. E finaliza Nossa, tá com muito um pouquinho lindo de esse prato. salsinha. E pronto para aquecer o coração e se aquecer nesse inverno. Que coisa mais linda! É uma arte, uma obra de arte isso aqui. Eu adorei. Antes de comer já tô gostando. Já tenho amores por ele. Cuidado, pode estar quente. Pode estar quente. Gente, sopra. Pra não queimar a boca. Peraí. Ai, gente, isso aqui tá tão cheiroso. A gente aproveita pra cheirar, ó. Tá muito chique isso aqui. Agora irei.
Abraçou? Meu Deus, que delícia! Andresa, só mais um. Era só mais um. Mais um só. Mais um, né, chefe? Só mais um. Vale a pena, vale a pena. Gente, isso aqui tá gostoso, tá divino. Arrasou! Nossa, que divino. Maracanã para o chefe. Chefe, acho que é um dos poucos capelê que eu já comi na minha vida que tem recheio de sentir recheio. Obrigado, obrigado. Gente, maravilhoso esse recheio. Ele fica leve com o caldo, porque não tem o molho pesa a massa. Exatamente. Esse não pesa a massa. É saboroso demais e você sente o gosto do recheio, que é o principal. Que é o principal. Por isso use a sobrecoxa de frango. Não use o peito. Não use o peito. Chefe, arrasou.